Murilo parou de compartilhar. Ai, começou a gravar e saiu tudo. Vou botar de novo. Quer que eu tente por aqui, pelo PDF? É que ficou desconfigurado aquele PDF. Mas eu boto aqui rapidão. E daí, nós escolhemos 3 casos e, gente, assim, ó, tentem participar. Eu sei que tá todo mundo cansado, já é terceiro turno para todo mundo, mas vamos tentar fazer esse momento da melhor forma possível. E a gente pensou e preparou 3 casos. E mais uma vez eu agradeço a Bruna e ao Murilo por essa troca comigo. Muito obrigada. E eu vou tentar com que a gente, nem que faça um caso só, mas faça com bastante qualidade e terminar 8h30, fazer 1 horinha só. Tá bom, Cris, pode comer. E não até as 9, como seria 1h30, né, o previsto, tá? Para a gente poder descansar mais cedo. Então, aqui, Bruna, Murilo, não sei se vocês querem falar alguma coisa nesse início. Aqui a gente colocou só uma introduçãozinha mesmo, como a prof acabou comentando. Era bem isso que a prof falou, esse slide. Para a gente trazer, então, um pouquinho da teoria daquilo que a gente pratica, né? Porque eu sempre falo para vocês que a audiometria é o procedimento da consulta, mas que, enquanto clínicos, a gente precisa entender o caso, pensar sobre o todo e ver se depois da audiometria a gente consegue contribuir com esse diagnóstico com algum outro exame. Será que eu preciso de processamento auditivo? Será que eu preciso de um PEAT? Como que eu explico para esse paciente sobre a perda auditiva dele, sobre a possibilidade dos aparelhos auditivos? Então, a liga de áudio, ela tem o objetivo de que vocês comecem na avaliação audiológica básica, áudio e imitância, pensar sobre o todo, pensar sobre esse paciente como um todo. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar fazer aqui. Daí, pode passar, Murilo. Bru, não sei se vai me interrompendo, Bru, se tu quiser falar. Tá, pode deixar. Uhum. Essa primeira paciente, então, é o caso da G. Ela veio fazer o exame relatando uma perfuração na membrana timpânica, porque ela teve uma descarga elétrica que ela sofreu há 12 anos. Ela também relatou uma presença de zumbido com piora de percepção à noite. Mas essa otoscopia sem particularidades é a que veio do otorrino? Foi o que o otorrino mandou? Não, essa foi a observada no dia da avaliação dela. O dia que a gente tá. Então, é aquela questão, né, de nomenclatura. Quando a gente, fonoaudiólogo, faz a inspeção, a gente faz meatoscopia, apesar de estar olhando, né, lá na membrana timpânica. E os médicos otorrinos fazem otoscopia. Então, gente, se tiver alguma coisa escrita nos slides que a gente precise corrigir, a gente vai fazer isso porque o Murilo e a Bruna brilhantemente se dispuseram a fazer os slides para a gente, mas a gente não conseguiu ter tempo hábil para ver tudo antes, tá? Essa paciente, então, ela é uma idosa de 73 anos. E o que a gente encontra aqui, ó, na audiometria dela? O que a gente tem aqui? Quem é que fala para mim o que a gente tem aqui? A gente tem uma perda auditiva sensório-neural, bilateral, simétrica. Mas o que eu gostaria que vocês batessem os olhos e incomodasse vocês? A gente tem 2 curvas timpanométricas do tipo A. Então, a gente tem normalidade do sistema timpanossecular. Eu não tenho problema de orelha média. Se eu não tenho problema de orelha média, eu não espero gap na audiometria, salvo que a gente esteja frente a um paciente que tenha chance de ter autoesclerose. Com curva tipo A e ausência de reflexo, curva A e ausência de reflexo são 2 características que acontecem na autoesclerose, mas a paciente não trouxe nada de queixa nesse sentido. Ela trouxe um zumbido e uma perfuração timpânica do passado, que já tinha sido reparada, porque o médico otorrino já tinha mandado para a gente uma otoscopia normal. Então, o que eu quero que vocês desenvolvam de raciocínio clínico aqui?
nós temos mascaramento de via óssea dos dois lados. E daí, o que tem que vir na cabeça de vocês? Tá, mas por que foi mascarado os dois lados? Porque quando eu vejo a simbologia do mascaramento bilateral, uma orelha recebeu ruído e a outra foi retestada com mascaramento, na ideia de que tem uma orelha melhor ajudando a outra. Mas aqui, os dois lados foram mascarados. E de quem que ajudou quem, se as orelhas são muito simétricas? Pela questão do espelhamento de via óssea, se a gente tivesse colocado aqui, ó, o transdutor ósseo na orelha esquerda, e da orelha esquerda espelhado para a orelha direita, a única frequência que daria gap seria o 4.000 Hz. As outras frequências todas no espelhamento já ia acoplar direto. Então, o que eu pensei desse caso e quis trazer para a gente dialogar? O que aconteceu? Por que foi necessário mascarar os dois lados? Porque pela lógica, nós não teríamos gap, porque a gente tem duas curvas timpanométricas do tipo A, e é difícil a gente precisar colocar ruído e retestar essa óssea, colocar ruído e retestar essa óssea, porque normalmente tem uma óssea, uma reserva coclear melhor, que responde pela outra, e daí sim, eu tiro a participação da melhor, que está ajudando a pior. Tudo bem? Tudo sim. Prof, Diga. só queria fazer um comentário que ao longo dos slides eles vão ter alguns questionamentos, daí a gente vai passando e você vai fazendo conforme eles estão dispostos lá. E sobre esses QR Code, na maioria dos slides vai ter um QR Code referente àquele assunto que a gente está abordando. Nesse aqui, por exemplo, tem o primeiro, que se tu escanear, ele vai cair numa aula de de ATL básica lá no canal do Jack, e o segundo vai cair numa aula de logo lá do canal do Jack, e consequentemente nos outros, todos assim. Perfeito. Que lindo isso, que tecnológico, gente. Parabéns. Fiquei bem orgulhosa de vocês. Obrigada. Então, Murilo, pegando esse teu raciocínio, vamos passar os slides para a gente poder ver as perguntas, então. Ah, só um pouquinho, desculpa, Murilo, desculpa, volta. Esqueci só de fazer um comentário. Gente, assim, ó, a paciente G, ela falou que tinha zumbido, mas o zumbido não incomodava ela, né? É isso? É um zumbido que não incomodava. Mas se, porventura, o zumbido incomodasse, ela tem zumbido porque ela tem perda. Esse é o motivo do zumbido. Então, a gente sabe o gerador. Caso ele incomodasse, a gente teria que trabalhar com amplificadores. O que está amplificando? É metabólico, é emocional, é somatosensorial, é vascular, é tudo junto. Então, o Wellington tem falado para mim com muita frequência sobre o desejo dele de escrever sobre isso, né, da gente publicar esse nosso protocolo clínico, que não é um desejo de hoje, assim, o Vitor, no passado, já tinha trazido esse desejo que nós chamamos no passado de guideline, que a gente queria fazer um guideline, um protocolo de recomendação de avaliação do paciente com zumbido. Então, a dona G não sofre. Então, se ela não sofre, a gente explica. Olha, você tem zumbido porque você tem perda auditiva. Ele é um sintoma da perda auditiva. Se não incomoda você, tudo bem, não presta atenção nele, ele realmente não vai ser nada prejudicial a você. Não precisa entrar no mérito de nada do zumbido, porque ele não incomoda ela. Então, essa clareza eu quero muito que vocês tenham. Quando o paciente tem perda, não precisa ficar procurando o motivo do zumbido. O motivo está ali. Ele tem zumbido porque ele tem perda. No Sistema Único de Saúde, essa paciente não receberia prótese auditiva. Mas se ela for numa clínica privada, ela tem toda a indicação do mundo de aparelho auditivo. O paciente, mesmo que a perda seja pequena, que nesse caso aqui dá uma perda de grau leve, bilateral, tem indicação. O paciente pode colocar aparelho.
Daí eu não sei se o Wellington tá aí, mas se o Wellington quiser falar um pouquinho de como seria a amplificação sonora nesse caso. Eu não olhei. Oiê, tá me ouvindo? Oi, bonito, quer falar um pouquinho? Pode ser, tô sim. Posso falar. O que que acontece, tá? Não vou ligar minha câmera que minha internet tá bem ruimzinha, tá até travando um pouco. No particular, o que que a gente vê bastante? Pacientes que chegam com essa configuração audiométrica, com esse grau de perda auditiva, normalmente não é aquele paciente que fala, eu não escuto nada, eu não tô ouvindo nada, o que as pessoas falam eu não escuto. É muito uma queixa de compreensão de fala que a gente encontra bastante, que é aquele paciente que fala, e relata bem assim pra gente. Eu tô tem muita gente conversando, eu não entendo, eu não consigo entender, e tem que perguntar muito o que para as pessoas. Então, a protetização, se a gente pensaria para esse paciente, seria por conta, né, do zumbido, porque quando eu amplifico, quando eu faço amplificação sonora e corrijo o que está gerando, causando zumbido, eu normalmente minimizo o incômodo com esse sintoma, né, ou até a gente remissiona todo, dependendo se é só auditivo. Mas também a gente pensaria muito em um aparelho que proporcionasse audibilidade com conforto, mas inteligibilidade de fala. Então, justamente nessa amplificação ali daquela dos agudos, se eu não me engano, é a partir de 2, né? Que tem perda. Uhum, exatamente. A gente pensaria em um aparelho que justamente conseguisse dar esse reconhecimento de fala para o paciente, para ele ter um melhor desempenho na compreensão e, consequentemente, no ruído. Então, a gente pensaria bastante em auxiliar ele nessa questão. Daí, claro, quanto mais o aparelho auditivo imita cérebro, quanto mais o aparelho vai ajudar no reconhecimento, mais recursos a gente precisa. Então, a gente precisaria de um aparelho um pouquinho com mais recursos para ter amortecedor para barulho, para ter aparelho que amplifique nessa região. Então, basicamente, a gente pensaria nesse sentido com ela, de proporcionar esse reconhecimento de fala e compreensão. Não sei se eu me fiz claro. Posso fazer um adendo? Diga. Deve. Eu concordo com tudo que o Wellington falou, só que o grande problema da clínica privada é que o paciente que chega para testar um aparelho, só com a amplificação, ele muitas vezes não percebe benefício, principalmente se a gente for testar só nessa orelha esquerda, né? Então, acaba sendo a questão de valor do aparelho auditivo com a questão da amplificação, o benefício que ele vai perceber. Então, esse paciente, é difícil que esse paciente saia adaptado da clínica, só se ele realmente tiver muitas condições financeiras, né? Eu acho que isso tudo é bastante relativo, assim, né? Porque a gente sempre fala que cada paciente é muito único. Tem paciente com esse audiograma que pode ter inúmeras dificuldades de percepção de fala no ruído, e tem paciente com esse audiograma que não vai ter queixa nenhuma. No caso da paciente G, ela não tinha queixa nenhuma, tanto que percebam que o IPRF dela é ótimo. Só que Sim, uma coisa que você maravilhoso. tem que sempre lembrar é que o IPRF é no silêncio, né? No silêncio, com situação de não competitividade, mas a gente está fazendo aqui hipóteses para fazer um pensamento macro, para pensar no todo, mas pegando este audiograma, com a paciente G dizendo, eu tenho zumbido e o zumbido me incomoda, e a minha perda auditiva já me causa desconforto, o aparelho auditivo traria amplificação sonora para devolver um pouquinho desse som que ela perdeu e amplificaria esse sistema auditivo como um todo, periférico e central, para tapar esse zumbido. É lógico que a gente tem que pensar, se fosse um paciente com queixa, que não é o caso da dona G, na avaliação do processamento auditivo, para juntar a avaliação do processamento auditivo no processo de reabilitação, porque reabilitar um paciente auditivamente não é só colocar o aparelho. Reabilitar o paciente auditivamente é acolher todas as queixas que ele traz, amplificar o som caso seja necessário, que daí entra a questão no privado, né, da compra de um produto que não é barato, mais o treinamento auditivo cognitivo, porque agora, em 2023, a gente já sabe que falar só do treinamento auditivo não é o ideal, a gente precisa do auditivo cognitivo.
Mas eu só quis dar essa contextualizada geral, porque é nisso que eu gostaria muito que a Liga contribuísse para vocês todos, enquanto futuros profissionais, esse pensamento macro, assim. E é bem isso que a prof falou, né? O paciente que chega, principalmente para adquirir uma reabilitação auditiva, um aparelho, ele vem adquirindo um que vai resolver todos os problemas, né, prof? Principalmente de compreensão. Então, muitas vezes não dá certo só com amplificação, depende de muita coisa, de privação auditiva, de questões cognitivas também. Então, o treinamento auditivo é um baita aliado para a gente, para o paciente realmente ficar bem, porque nem sempre com amplificação o sistema auditivo dá conta de tudo. E a gente precisa de uma terapia para melhorar esse funcionamento auditivo central e contribuir junto com a amplificação. E até reorganizar essa via auditiva para o zumbido, né, prof? Exatamente. Exatamente. Então, tá bom. Então, pode passar, por favor, Murilo. Daí, falando um pouquinho da questão do mascaramento, qual que é a orelha que tem melhores limiares? Então, pensando no primeiro, no básico, assim, gráfico da audiometria. Qual que é a orelha que tem melhores limiares? Não tem uma orelha que tem melhores limiares, né? Porque é por frequência. Então, tem frequência que é melhor no 500, tem frequência que uma é melhor que a outra no 1000, então a gente tem que olhar frequência por frequência. Mas aqui, mostra, por favor, Murilo, ali estão os limiares de via aérea da orelha direita e os limiares de via aérea da orelha esquerda. Então, por exemplo, ó, se pegar o 1000 Hz da orelha esquerda, que está em 20, se eu colocar o transdutor ósseo ali, no 20, e achar a via óssea em 20, eu espelho para o lado direito, e eu acho que aí ficou equivocado, Murilo, porque a via óssea está pior do que a via aérea. Olha, os limiares de via óssea estão piores que o da via aérea embaixo. Deixa eu fazer uma coisa aqui para nós, ó. Pode parar de compartilhar, Murilo, e eu abro o exame para gente, que daí eu consigo explicar. Só porque aí realmente acho que ficou invertido. Ó, gente, então aqui é assim, ó. Se a gente pegasse o 1000 Hz aqui, ó, da orelha esquerda, esse 1000 Hz da orelha esquerda, se eu captar essa óssea colocando o transdutor aqui, se eu resolver espelhar para cá, esse 1000 Hz, ele vai acoplar, porque 20, eu achei em 20. Eu espelho para cá, eu posso acoplar aqui. O que ficou estranho aqui, que fez eu ter o questionamento e trazer para o nosso diálogo? Qual seria o motivo para eu ter mascarado aqui, se em 1000 Hz essa aqui é a pior? Então, a gente nunca coloca ruído na pior para fazer a melhor. Então, alguma coisa deve ter acontecido ali, ou um gap inesperado, ou um posicionamento do transdutor ósseo que gerou um gap. Mas eu quero que vocês batam o olho nesse exame e sintam um desconforto. Qual desconforto? A simbologia de ter mascarado o 1000 Hz e o 3000 Hz, então ruído na direita, com o transdutor na esquerda, sem necessidade, porque aqui, ó, o 1000 está em 25, então é pior, porque aqui está em 20. E o 4000 está em 35, aqui está em 30. Então, não tem, olhando por tonotopia coclear, não tem por que colocar ruído na direita para fazer a esquerda. E verdadeiramente colocando o transdutor ósseo na esquerda e espelhando para a direita, só ia dar gap em 4000 Hz, então ficaria
Esse 4.000 em 20, quando eu espelho para cá, ó, 20 aqui e essa aérea em 35. Então, no espelhamento ia dar gap. Daí sim, daí eu preciso colocar ruído na orelha esquerda para fazer a direita, ou contar com a atenuação da via óssea, que daí eu coloco o transdutor aqui na orelha direita, e como a via óssea pode perder 20 dBs, eu colocaria o transdutor na direita e tentaria. Se tiver atenuação da via óssea, vai acoplar direto. Prof, nesse caso também deveria ter mascarado em 8.000 Hz a via aérea? Isso, teria que ter mascarado essa via aérea da orelha esquerda aqui, ó, teria que ter mascarado, por quê? Quando a gente compara esse 75 com esse 70, aérea com aérea, frequência por frequência, eu não preciso mascarar. Mas qual que é a teoria? A gente compara VA com VA e a VA com a última VO. Então, a última VO é 4.000 em 35. Então, 35 versus 75 dá 40 de diferença. Então, eu posso ter, sim, participação da orelha direita nessa orelha esquerda. Então, eu colocaria ruído na direita para ver se esse 8.000 Hz realmente está ali ou fica pior. Prof, lembra que eu e a Lari estava comentando um dia lá no JAC, que a gente estava debatendo sobre os casos, e daí você estava atendendo, a gente não quis tomar teu tempo. Era justamente sobre o mascaramento dessa 8.000. Só que do lado inverso, fazer esse mesmo raciocínio que você fez para uma orelha, fazer para outra. A gente não estava conseguindo saber, tipo, se a gente ia ter que mascarar as duas, os dois 8.000, porque ia dar esse gap aéreo ósseo, ou se era só na direita ou na esquerda. Nossa, perfeito, Murilo, perfeito, porque eu fiz daqui, ó, para cá, mas eu não fiz daqui para cá. Isso, era isso que Então, a gente quando tava... a gente olha esse 70 aqui, ó, da orelha direita, e esse 20 da orelha esquerda, show! Tem 40 dBs de diferença entre esse 8.000 com esse 4.000, pegando a aérea de um lado com a última óssea do outro. Porque daí, gente, aqui é um caso diferente de mascaramento, porque eu não tenho predominantemente uma orelha melhor e predominantemente uma orelha pior. As frequências, elas estão variando, hora uma orelha melhor, hora outra orelha pior. Então, se a gente pegar os 6.000 aqui, inclusive, ó, esse 55, e comparar com 20, daí não dá. O 6.000 não dá, mas o 8.000 dá. Então, show. Teria que ter colocado ruído na esquerda para fazer o 8.000 da direita. Estou fazendo ao contrário aqui, né? Ruído na direita para fazer o 8.000 da esquerda. E depois aqui, ruído aqui na esquerda para fazer o 8.000 da direita. Tá? Prof, Hum. tu tem visto nos atendimentos que tem uma diferença, assim, chega a descer essa via aérea, mesmo ela sendo muito simétrica, as duas cócleas, no caso, né? Porque elas também simétricas ali. Algum É lado muito difícil precisar desse mascaramento, Wellington. Muito difícil. Por isso que eu escolhi esse caso dos casos da Liga. Porque se eu for te dizer o que eu vejo, quando a gente mascara, normalmente baixa 5 dBs, 10 dBs. Mas para eu te dizer que é uma coisa sistemática, não é sistemática. Tem caso que não baixa, tem caso que baixa 5, 10 dBs. Então, pegando a prerrogativa teórica, a gente precisa mascarar. O quanto de diferença vai fazer, eu não tenho, assim, total convicção para te dizer, sabe? Mas na grande maioria dos casos, quando são essas orelhas simétricas que a gente compara com a última óssea, 5, 10 dBs no máximo, pior essa resposta de 8.000. Uhum. Tá ótimo. É que na clínica a gente pega mais casos de presbe mesmo, né? Bem juntinhas, assim, descendente. Mas que bom que desce. Eu vou tentar mais nesse caso que for mais diferente, assim.
Porque, Ellington, às vezes são 5, 10 dBs que piora, e daí a gente colocou um pouquinho menos de ganho ali, que poderia ter colocado, pensando na amplificação sonora. É claro que a gente usa muito o feedback do paciente, né? Se ele quer que aumente o volume, se não quer que aumente o volume da amplificação sonora. Mas quanto mais assertiva estiver a nossa audiometria, mais assertiva vai ser a regulagem inicial do aparelho auditivo, né? Então, tentando sempre agilizar e facilitar os processos, melhor. Eu também, na minha prática do dia a dia, não iria mascarar 8.000 por elas estarem bem simétricas, mas vou me atentar a isso também. E a gente não mascarou. Isso foi uma situação que a gente viu depois, porque como ali na hora dos atendimentos é um pouco corridinho, assim, estudando e olhando os exames depois, a gente viu e a gente já fez contato com a paciente, mas são coisas que passam, entende? Por isso que eu trouxe esse caso, porque ele não é um caso de rotina, não é um mascaramento que a gente faz sempre. Mas como a gente tem que estar conectado com as prerrogativas teóricas, pela teoria, a gente precisa olhar para isso. Ficou claro? Sim, ficou. Beleza. Então, eu vou parar de apresentar aqui, Murilo, daí tu pode voltar a apresentar aí. Murilo, Bruna, vocês querem fazer mais algum outro comentário? Por enquanto não, prof. Vou esperar o Murilo voltar com os slides. Tá, agora a gente vai fazer um pouquinho de diálogo sobre reflexo acústico, porque essa paciente não tem nenhum reflexo acústico. E daí, se a gente for pensar no para que o reflexo serve, olha que lindo esse slide. Só quero ver quem é que vai me ensinar a fazer essas coisas delas. Se a gente for pensar para que o reflexo acústico serve, ele serve para a gente ver justamente o arco reflexo, né? O som subindo pelo oitavo par craniano, cruzando no complexo olivar superior, descendo pelo sétimo par craniano, que vai inervar o músculo do estapédio contralateral. Quando ele se contrair, a gente vê esse arco. Então, o arco reflexo, que inclusive é a ondinha que a gente vê no equipamento, né? Ele é uma resposta do sistema central, ou seja, oitavo par craniano e complexo olivar superior, que depende da acuidade periférica da orelha que está o fone e depende da condição de orelha média da orelha que está a sonda. Então, para eu olhar para o arco, eu dependo da cóclea desse lado que está o fone e eu dependo da orelha média desse lado que está a sonda. Se eu tenho aferência e eferência, eu estou olhando para este arco. Oitavo par craniano, complexo olivar superior, descida pelo sétimo. E daí vamos olhar o que aconteceu com a dona G. Aqui, ó, nos slides, pode deixar, pode só voltar ali, Murilo. Então, aqui, o Murilo e a Bruna colocaram para vocês, né, quais são as indicações do reflexo acústico, e o que está na literatura, nos livros, é isso, né, a gente consegue olhar para o oitavo par craniano, tem muita citação de tumor, mas a gente não olha mais para o oitavo par craniano só sobre tumor, a gente olha sobre o processo sináptico que ele gera, que está envolvido com todos os processos de percepção de fala, de processamento auditivo. É no oitavo par craniano que a gente tem o primeiro disparo da audição central. Então, a gente olha para ele, identifica o trabalho dele. E é uma análise simples do tronco encefálico que a gente pode usar para processamento auditivo e para outras questões de audição central, tá? Então, aqui são os possíveis resultados que eles colocaram para vocês para deixar registrado. Maior que 100 no diferencial é um problema, menor que 60 no diferencial é um problema. Pode passar, Murilo. E daí, o que a gente tem aqui, ó? Quando a gente olha para a caixinha do exame da dona G, a gente tinha limiar para desencadear reflexo, ó. Então, quando a gente olha ali para o limiar da orelha direita, mostra ali, Murilo, por favor.
Quando a gente olha para o limiar da orelha direita, 15, 25, 40, 35, esse é o limiar. A orelha esquerda estava com uma curva timpanométrica com normalidade. Então, eu tenho aferência e eu tenho eferência. Então, fez pi. Em 120 dB, que é a intensidade máxima do equipamento, esse som cruzou aqui, ó, e o reflexo não desencadeou. Nem estimulando a direita, contra da direita, mostra ali, por favor, contra da direita, e nem estimulando a orelha esquerda. Fone na esquerda, sonda na direita. E eu também tinha limiar na esquerda, 25, 20, 35, 20. Qual que é o limiar limite para desencadear reflexo sem ser recrutante? 50 dB. Então, eu tenho todos os limiares para ter reflexo. E por que eu não tenho reflexo? Então, existem estudos que já falam que existe 5% da população que realmente não tem esses reflexos, mas também existe uma parcela da população que não tem os reflexos por causa da alteração justamente no arco reflexo. Então, a gente pensou aqui em perguntar para vocês o que vocês acham desse caso, a paciente não tendo os reflexos acústicos presentes, mas tendo limiar. Vocês acham que tem indicação para exame complementar do processamento eletrofisiológico? O que vocês acham? Podem responder no chat, se não quiserem falar, né? Abrir o microfone. Gente, o que faz a gente pensar em exames complementares? Achados clínicos da nossa paciente, do nosso paciente, que pode significar alguma coisa, que pode falar sobre alguma coisa. Muitas vezes, na história clínica, o paciente traz algum relato que nos traz uma preocupação. E muitas vezes não. Então, vamos pensar no mundo ideal. O mundo ideal é que a gente pudesse fazer a avaliação complementar sempre do paciente mediante as queixas. Por exemplo, aqui, se ela tivesse queixa de processamento, a gente poderia fazer a avaliação do processamento, que a eletrofisiologia está junto. Ela não tinha queixa. Mas, na hora que o clínico estava atendendo ela, surgiu uma preocupação de uma possível alteração central, de ter alguma questão central ali, mesmo que ela tenha um IPRF muito bom. Como nós estamos dentro de um ambiente acadêmico e a gente tem, de certa forma, essa facilidade que não acontece na clínica particular, sempre, muitos lugares acontece, mas digamos que não é rotina, a gente entendeu que seria interessante, sim, ela fazer uma avaliação complementar. E daí eu não sei se tu quer falar, Murilo, já, mas aí pensou-se em fazer um PEAT. Sim, por conta dela ter os reflexos todos ausentes, a gente saber que os reflexos avalia a estrutura, e pensando em um exame complementar que também avalia a estrutura, a gente pensou num PEAT que tem ali sítios geradores em comum, onde se desencadeia o reflexo acústico contralateral. A gente pensou, então, em fazer um PEAT para essa paciente. Deixa eu passar aqui. E aí, em relação aos possíveis achados do PEAT dessa paciente, ela pode sim ter um PEAT sem alteração, pode ter um PEAT normal, como a gente está vendo nesse exemplo aqui. Deixa eu só voltar aqui. Todos normais, onda 1, 3 e 5, todas presentes. Como ela também pode ter um potencial com alteração de latência das ondas 3 e 5, como vocês podem ver nesse exame aqui, não está tão bonito quanto o outro. A gente percebe essa alteração aqui de latência da onda 5, de onda 3 também, mas com desvio padrão ele ainda ficaria normal. Nessa onda aqui, nessa captação da orelha esquerda, a gente também percebe alteração de 3 e 5,
e ausência de onda 1. Então, se ela tivesse uma queixa de zumbido muito grande, que é o caso dela, talvez ela não teria essa onda 1 por causa do zumbido, conectando sim com o caso, né? Esse exame não é da paciente, mas a gente simulando, pensando nas características do caso, né? E Perfeito. basicamente esses dois resultados que a gente pensou, né? Gente, por que a gente fez todo esse caminho para pensar na Dona G e para vocês e para nós fazermos essa reunião clínica? A gente recebe uma paciente. Murilo, volta lá na audiometria, só para a gente fazer um fechamento da Dona G. A gente recebe um paciente assim, com uma queixa de zumbido, que não incomoda, e veio fazer um exame de audição, porque há muitos anos teve uma perfuração timpânica, é uma idosa de 73 anos. Então, vamos pensar em vocês, clínicos, no consultório de vocês e no mundo ideal. Gente, na academia, no ambiente acadêmico, a gente trabalha dentro do mundo ideal, dentro da nossa possibilidade, para que vocês no mundo aí fora façam o melhor de vocês nas condições que vocês tiverem. Todo paciente que não tem reflexo acústico dá para fazer um PEAT? É fácil fazer um PEAT? Não, não é fácil. Mas é possível. Muitos casos têm indicação e muitos casos é necessário. Eu adoraria poder pedir PEAT para todos os pacientes que não têm reflexo, mas não é a nossa realidade também academicamente. Mas a ausência do reflexo acústico é um sinal clínico. Então, bater o olho nesse exame. Eu tenho que refletir sobre a questão do mascaramento. Será que esse mascaramento realmente precisava? Porque eu sou um clínico. Mas tá tudo bem, eu não tenho GAP, bateu com as curvas timpanométricas do tipo A, essa ausência de reflexo me deixa um ponto de interrogação. Como a Dona G não tem queixa do zumbido e não tem queixa auditiva, ela não vai colocar aparelho, porque a gente não trata exame, a gente trata a queixa do paciente. Só que se ela tivesse, ela tem total indicação de amplificação sonora no mercado privado. Indicação. Se a gente vai dar certo, se ela vai gostar, se ela vai ter recurso financeiro, daí é outros 500. Mas indicação ela tem. E daí, eu, clínica, fiz o exame da minha paciente, vou entregar o exame para ela, vou dar o resultado dizendo que dos 5 graus de perda auditiva, ela tem uma perda grau 1, que é uma perda leve. Que tá tudo bem na orelha dela, que ela não tá com infecção de ouvido, e que como ela não tem queixa auditiva, a gente não vai pedir o aparelho auditivo para ela. Mas que ela teria indicação, que quando existe uma perda de audição, ela já pode receber a reabilitação, mas que a gente sugere que ela faça audiometria todos os anos, que a gente sugere que ela continue acompanhando a audição dela. Neste caso, a gente pediu o PEAT, a gente vai fazer, já está marcado, e depois a gente pode contar para vocês o resultado real. O que o Murilo quis trazer aqui foram reflexões. Não é porque eu não tenho reflexo que obrigatoriamente o PEAT vai dar alterado. Não, eu faço o PEAT justamente para poder fechar esse diagnóstico diferencial. O nome já diz, né? Exames complementares, diagnóstico diferencial. E se der uma alteração no PEAT? Opa, vamos mostrar para o otorrino, vamos tentar entender o que tem aqui, porque como o Murilo disse, o PEAT vê estrutura. Então, eu estou olhando processo sináptico, base neural, condição neurobiológica, sinapse, porção distal do nervo auditivo, complexo olivar superior, leminisco lateral. Então, pensando em possibilidades, dava para ter tudo normal, dava para não ter a onda 1, dava para ter aumento da onda 13,5, que daí, dentre as alterações, tudo é possível. E foi essa reflexão que a gente quis trazer para vocês. E pensando também nos testes comportamentais do processamento, porque por ela ter os reflexos ausentes, a gente poderia pensar em fazer a avaliação comportamental dela, mas eu acredito que não vale a pena, justamente por ela já ter 73 anos e pela história clínica dela, que é o nosso padrão ouro, é soberano para nós. Ela não tem queixa, então não teria por que a gente fazer a avaliação do processamento, que aqui na universidade a gente faz, a bateria mínima são 6 testes, então já é bastante coisa.
Então, a gente vai submeter uma paciente de 73 anos que não tem queixa nenhuma a fazer toda a avaliação do processamento, sendo que ela não tem queixa nenhuma, a gente vai fazer o quê com aquele resultado? Ela pode sim ter um transtorno do processamento, mas ela não tem queixa nenhuma. Então, por que a gente iria encaminhar ela para o treinamento auditivo? O que vai mudar na vida dela? Então, esse é um raciocínio clínico que tem que ter na hora quando a gente se depara, né, na clínica, na prática. Perfeito. Justamente por ela não ter essa queixa, né? A literatura já traz sobre essa questão do envelhecimento. Provavelmente ela teria uma alteração de processamento por conta do envelhecimento, mas como ela não tem queixa, a gente não iria fazer essa bateria de exames, né, na paciente, por causa desse sofrimento. Se ela tivesse queixa e se demonstrasse nessa avaliação as defasagens que ela apresentaria, né? Ela seria bastante dificultoso para ela. Muito bem. Pessoal, perfeito, Bru, perfeito, Murilo. Comentários, dúvidas? Então, como tem uns minutinhos, vamos falar do caso do Jota. Volta ali na minha... Aí, por favor, Murilo. O Jota é uma criança de 13 anos. Então, mudamos o panorama, né? Fomos de um idoso de 73 para uma criança de 13. Ele veio por conta de queixa de falta de atenção na escola, tem um laudo médico de TDAH, um relato de zumbido na orelha esquerda, ele não conseguia definir o tipo, parecia um sopro. E diz que a orelha direita é melhor, com queixa de dificuldade de compreensão no ruído. E ele faz uso de fone de ouvido 2, 3 horas por dia. Pode passar. Daí a gente se depara com os achados audiológicos. A gente tem limiares auditivos absolutamente normais, curvas timpanométricas do tipo A, índice percentual do reconhecimento de fala normal, e daí vamos nós, mais uma vez, para o reflexo acústico. Então, vocês me escutam muito dizer que o reflexo acústico é uma avaliação simples, mas que vale ouro. Porque demora segundos, né? É uma avaliação super rápida e ela tem esse poder de falar sobre o sistema auditivo central de estruturas que são fundamentais para o processamento auditivo, que é o primeiro impulso na porção distal do nervo e o complexo olivar superior, que é a primeira estrutura ali que começa a falar dos aspectos de processamento temporal. Então, o que a gente encontra ali nos reflexos? O Murilo e a Bruna já tinham dado uma deixa para vocês antes ali em relação aos valores do diferencial. Mostra os diferenciais ali, Murilo, por favor. No contra da direita, quando a gente está estimulando a direita, nós temos valores de diferencial aumentados, porém, um deles é aumentado para mais, é muito aumentado, que é o que a gente chama de decrutamento. E o outro lado, que é o contra da esquerda, não teve reflexo. Então, se a gente tentar conectar isso com a história clínica do Jota, é diferente. A G não tinha queixa de nada, não tinha reflexo. O J tem uma queixa, tem um TDAH, tem uma questão de compreensão de falar no ruído e ele é decrutante. Qual que é a teoria do decrutamento? O que se sabe sobre o decrutamento? Prof, eu já tenho uma dúvida quando eu estava estudando esse caso, e foi também uma dúvida que surgiu lá na hora da prática, entre nós, assim, o pessoal que estava atendendo, que é se esse diferencial ele tem que estar aumentado para ser um recrutamento em todas as frequências, ou só em uma, ou em duas, porque onde Só eu em li... uma já é decrutante. Tá, porque onde eu li eram em todas. E aí surgiu essa dúvida, a gente não sabia como que
como Sim, proceder. teve uma teoria em algum momento, não sei em que ano é esse texto que tu leu, e eu também não sei como é que está no caderno didático, porque teve uma época que a gente seguiu uma referência que falava que tinha que ser nas 4 frequências. Mas depois do encontro internacional de áudio que eu fui, ficou muito claro para a gente em termos de processo sináptico, sincronia neural, resposta da via auditiva central, que quando uma frequência atrasa, quando uma frequência dispara o reflexo muito depois do que tinha que disparar, isso já é um sinal de que alguma coisa lá em cima vai chegar diferente. Porque o que a gente tem aqui? Uma contra da direita, uma orelha que escuta em 5 dBs. Então, isso aqui é uma cóclea maravilhosa. A sonda na orelha esquerda, curva do tipo A. Então, eu tenho aferência e eu tenho eferência. E daí eu precisei de 110 dBs para desencadear esse reflexo. Então, bem muito forte para desencadear. A diferença entre o valor do reflexo e o limiar auditivo, dando maior do que 100, é o quê? Esse nervo auditivo precisando de muita intensidade para esse som chegar no complexo olivar superior e o reflexo desencadear. Por isso que um dos sintomas do decrutamento é dificuldade para entender a fala. Eu não entendo o que as pessoas falam, no ruído fica pior. Que casa super com a queixa do Jota. Então, ele tem uma orelha decrutante e uma orelha sem reflexo. E ele tem uma história clínica que fala sobre prejuízo de sistema auditivo central. Então, aqui, eu vou passar a palavra para o Wellington. A gente já tinha um planejamento, um agendamento para ele para avaliação do processamento auditivo. Quem solicitou o exame pediu a avaliação audiológica básica, mais a avaliação do processamento auditivo. Só que vocês, no consultório, talvez recebam assim, ó, solicito avaliação auditiva. Se vocês pararem a avaliação auditiva por aqui, a gente não fez a avaliação auditiva do Jota. Porque com esses sinais clínicos de achado de exame, mais a história clínica do paciente, a gente precisa da avaliação do processamento. É diferente do caso da G, que a gente achou que precisava de um PEAT porque aquela história clínica, sem nada de nada, e nenhum reflexo, pode ser pela idade? Pode, mas a gente quis ver. E daí vamos fazer o PEAT. Aqui não. Aqui o processamento é necessário. Porque tem uma queixa, e daí provavelmente vai precisar de uma reabilitação. Wellington, tu queria falar? Oi, prof. Sim. O que acontece e por que é muito importante fazer uma anamnese bem feita? Tem um estudo que fala que 70% dos diagnósticos que a gente faz é por meio da anamnese. Então, por meio da história clínica, a gente consegue correlacionar todos os achados depois e até os encaminhamentos. Então, a maioria das coisas, elas vão se encaixando e a gente vai pensando no caso, no decorrer do exame e no que precisa ser feito pela história clínica do paciente. Então, é o ponto de partida, assim, o diagnóstico é fechado a partir do que o paciente traz pra gente. E é bem isso que a prof falou, no particular, o que a gente vê é áudio, logo e imitância. A gente não vê pedidos a mais. Então, quando a gente se preocupa em casar a história clínica com achado audiológico, normalmente a gente coloca sugeres. Então, a gente sugere esse paciente fazer uma avaliação, porque a gente sabe da importância. A gente, como fonoaudiólogo, tem qualificação e estudo para solicitar demais exames. Então, normalmente, no particular, a gente sugere a realização de algo complementar, que nesse caso, por exemplo, uma avaliação do processamento auditivo. No outro caso, se a paciente tivesse tontura, pensaria em algo retrococlear, e a gente indo assim, sabe? Então, no particular, é um pouquinho diferente nesse sentido. Mas essas reflexões tem que fazer em todos os lugares, né, prof? Independente do lugar que tá. E daí, gente, a gente fica todo o tempo fazendo esse paralelo, né? A clínica privada, o mundo acadêmico, a clínica privada e o mundo acadêmico, porque dentro da universidade, a gente, mais uma vez, né, tem essa facilidade, digamos assim, de encaminhar o paciente, já agendar o paciente para o processamento auditivo, e a gente está inserido dentro do Sistema Único de Saúde, então isso não tem um custo para o paciente. Mas na clínica privada, nem sempre é fácil assim. O paciente vem, a gente faz o exame, audiometria e imitância, e isso tem um custo X. E daí a avaliação do processamento de potencial evocado tem um custo 2X. Vai da gente mostrar para o paciente essa importância
e vai do paciente saber se aquilo cabe no bolso dele ou não. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Michele, por que tu acha que os potenciais avocados têm pouca inserção no mercado? Cresceu muito agora nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, acho que cresceu muito, mesmo com pandemia. Vejo muito mais colegas comprando equipamento de eletrofisiologia, inserindo processamento na bateria de avaliação, preocupados realmente em fazer um diagnóstico preciso para indicar uma terapêutica precisa. Mas tem um universo ainda, pensando em todos os potenciais que a gente tem disponíveis na literatura, com evidência clínica e científica, e pensando no que a gente faz PEAT, alguns lugares já começaram a fazer potencial de longa latência. Então, quando me perguntam por que está pouco inserido, a minha resposta é, porque eu acho que a gente não mostra a devida importância, porque a gente não mostra o quanto realmente contribui. Essa é a minha opinião, né? Eu na minha pequenez. Mas bem, então vamos lá. Pode passar, por favor, Murilo. Daí eu já falei essa parte, né, do decrutamento, já me adiantei. O que tem nesse QR Code? Só ligar meu microfone. Qual deles, prof? Nesse do No processamento? outro. Nesse. Esse? É. Todos são aulas do canal do GEAC sobre o que a gente está falando. Esse daqui é uma aula sobre processamento. Esse meu povo é muito tecnológico. Arrasaram, Esse gente. Amei. daqui é uma aula de recrutamento e decrutamento. Show. Então, vamos lá. Bru. Pensando, então, na evidência clínica e também nos achados da anamnese, as queixas do paciente, a gente precisa, sim, fazer uma avaliação do processamento auditivo e a gente precisa avaliar algumas habilidades auditivas. Então, a gente tem aqui a integração binaural, que é a habilidade de reconhecer estímulos apresentados simultaneamente. E para cada habilidade auditiva, a gente tem um teste. Então, o teste de código de dígitos, pode passar, que daí ele vai aparecer ali. O paciente vai ouvir 2 sons, um em cada orelha, e depois mais 2 sons, e ele vai precisar repetir para nós os 4 números que ele escutar. E a gente tem esse protocolozinho para ir marcando as respostas dele. Pode voltar, Mumu. Lá na tabelinha, isso. A gente tem a habilidade de ordenação temporal também, para frequência e para duração, que é o teste padrão de frequência e o teste padrão de duração, que o paciente vai escutar 3 sons. No teste padrão de frequência, ele vai escutar 3 sons finos ou grossos, né, agudos ou graves, e no teste padrão de duração, como já diz o nome, ele vai ouvir sons longos ou curtos, e ele precisa repetir para nós se ele é longo ou curto. Então, ele vai ouvir, por exemplo, no padrão de duração, pi-pi-pó, não, pi-pi-pi, curto, curto, longo. No padrão de frequência, ele vai ouvir pi-pi-pó. Então, seria agudo, agudo, grave. Fino, fino, grosso. Pode voltar lá na tabelinha. Temos a resolução temporal também, que é o RGDT. E ele avalia a resolução temporal seria identificar um número de sons considerando o intervalo entre eles. Esse eu queria a ajuda da prof para ela me ajudar a explicar, porque ele é um pouquinho mais complicadinho. Só um adendo, QR Code ali tem explicação de como corrige no YouTube. Canal do GEAC. Que demais. Gente, a resolução temporal, o RGDT é um dos testes que avalia a resolução temporal.
Então, a gente tem essa escolha protocolar com base em inúmeros trabalhos que nós fizemos aqui na universidade, outras referências que a gente segue de outros colegas pesquisadores, mas a resolução temporal avaliada pelo RGDT é mais rápida do que avaliada pelo GIM. Então, a gente sabe em evidências que o GIM tem uma sensibilidade e especificidade maior, só que na nossa realidade clínica, dentro do mundo acadêmico, em termos de tempo de avaliação, os 16 minutos do GIM e ele ser feito por orelha dificulta um pouco nosso andamento. Parece que é pouco tempo, mas se torna muito tempo ali nos 6 testes, como disse a Bru. A gente gasta 1h30, às vezes, para aplicar, dependendo da condição do paciente, do número de repetições que a gente tem que dar da instrução. Então, aqui, como é que funciona? Esses números, vai ali no 500, Murilo. Esses números ali em cima, ó, 10, 40, 15, 5, 0, 25, 20, 2 e 30, são o tamanho do intervalo. Então, pensem aqui que os meus dedos, ó, são um apito, tá? Então, isso é um apito único, ó. Pi. Isso é um apito com um intervalo. Pi, 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 pi. Então, o intervalo do estímulo, ele vai aumentando. Então, isso aqui seria um intervalo de 0, que é... Agora, tentando imitar o som do teste, né? E daí, quando tem um intervalo de 2 milissegundos, por exemplo, que é um intervalo bem pequenininho, é 5, 10, 15, 20, 30, 40, e vai aumentando. Então, aquele número ali é o tamanho do intervalo dentro do estímulo. E o que significa resolução temporal? Conseguir resolver dentro de um som se existe um intervalo temporal ali dentro ou não. Então, eu tenho um apito, eu tenho um intervalo ali ou eu não tenho intervalo ali? E é isso que o paciente tem que dizer pra gente. Ele vai dizer quando ele achar que é isso. Ele vai dizer quando ele achar que é isso. Não tem intervalo no estímulo, tem intervalo no estímulo. E o que a gente tem que descobrir? O menor valor no qual o paciente percebeu que tinha um intervalo no estímulo e manteve essa percepção. Então, por que em 1000 Hz é 15? Vai no 1000 Hz, Murilo. Ó, no 30, ele percebeu que tinha intervalo. Vai desde o início para nós. No 30, ele percebeu que tinha. No 10, no intervalo de 10 milissegundos, ele achou que não tinha. No D15, ele achou que tinha. No D2, ele achou que não tinha. No 0, ele achou que não tinha. Então, o 0 e o 2 está tudo bem. No 40, ele viu que tinha. No 5, ele achou que não tinha. Então, qual foi o momento que ele percebeu que eram 2 sons, ou seja, que tinha um intervalo aqui no meio, e manteve a percepção? O 10 não foi. No 15 foi. No 20 também. No 25 também. No 30 também. No 40 também. Então, o limiar é 15. Porque foi a primeira vez que percebeu e manteve. Por que o limiar em 2000 é 25? Mas olha ali, prof, quando era 5, ele disse 2. Quando era 10, ele disse 2. Mas olha o que aconteceu no 20, que é o primeiro. Ele disse 1 lá no 20. Ele disse 1 no 15. Então, esse comportamento sistemático tem um valor aqui, ó, um intervalo desse tamanho, de 25. E ele disse, ok, tem um intervalo. Não, desculpa, peguei um exemplo ruim. Tem um intervalo aqui, ó, de 10. E ele disse, ok, tem um intervalo. Daí eu dei um intervalo maior de 15 no estímulo e ele disse, não tem intervalo. Tá errado. Porque 10 ele disse sim, 15 ele disse não, então vai para o próximo. 20 ele disse não, então o próximo. 25. Daí no 25 ele disse ok, tem intervalo, no 30 também, no 40 também. Então, se a gente quer o limiar do RGDT, o limiar é 25. A gente precisa que eles respondam certo e mantenham essa resposta certa para a gente poder achar o limiar, né?
A Liliane falou dos slides ali de vocês, gente, realmente estão lindos os slides. O mérito é todo deles, Liliane. A gente precisa aprender a fazer slides assim com QR Code, eu não sei. Eu também sei que não. tem que fazer Eu slides sou a em professora PowerPoint. deles, mas não fui eu que ensinei isso. Eu morro de orgulho por tudo. Pelo conteúdo técnico, conteúdo operacional, conteúdo tecnológico. Gente, eu nem sabia que dava para gerar um QR Code através de um link do YouTube. Me ensine, por favor. Estamos juntas, Hoje em dia dá Liliane. QR Code para tudo que tu imaginar. Tô ultrapassada, meu Deus. Então, a próxima habilidade é a atenção seletiva, que seria o paciente focar a atenção dele em um determinado estímulo e ignorar outros sons competitivos. Então, para esse, a gente tem o MLD, que é o Masking Level Difference, e a gente precisa que o paciente responda. O paciente vai ouvir um ruído, chiado, e no meio desses chiados, em determinados momentos, ele vai ouvir apitos. A gente precisa que ele responda sim quando ele escutar esses apitos e não quando ele escutar só o chiado. E aí a gente marca sim, sempre que ele responder sim, e N quando ele responder não. Pode voltar lá na tabela, Murilo. E a última habilidade é o fechamento auditivo, que é o teste de fala comprimida. Ele é bem parecido com o IPRF, né? Que o paciente vai ouvir uma lista de palavras e ele precisa repetir. Só que essa lista de palavras, ela é comprimida mesmo. Então, ao invés do paciente ouvir disco, repetir disco, ele vai ouvir bem rapidinho, por exemplo, disco. E aí ele precisa dizer para nós qual que é a palavra que ele ouviu. Pode voltar lá no primeiro, no TDD, só para eu dar uma explicadinha mais ou menos como é que corrige cada teste. Apesar do TDD ser binaural, na hora da gente corrigir, a gente corrige ele pelo número pela orelha. Então, a gente pega primeiro todos os erros da orelha direita e multiplica por 2,5, a gente acha o percentual de erros. Aí a gente diminui de 100 para achar o percentual de acertos. Depois a gente faz a mesma coisa com a orelha esquerda. Esse caso aqui é também fictício. A gente pegou só para ilustrar, mas aqui eu fiz os cálculos e na orelha direita a gente teve esse resultado de 87,7 e na orelha esquerda de 97,5. E a gente tem uma tabela de padrão de normalidade para a gente analisar esses resultados. Pode passar. O TDD, o TPD e o TPF, eles são bem parecidos e a gente faz uma regra de 3 simples para poder corrigir. Então, a gente pega aqui, são 30 palavras, a gente pega 30 é 100, e aí a quantidade de acertos dele, X. E a gente faz a regrinha e também tem uma tabela para o padrão de normalidade. O RGDT, a gente pega os limiares de cada frequência que a gente pesquisou e a gente faz também uma média. Então, a gente soma os 4 valores, 2 mais 15 mais 25 mais 30, e a gente divide por 4. E aí a gente tem também um valorzinho. A média aqui deu 12 milissegundos. O reconhecimento. 18. Esse daqui, o MLD e o RGDT são os mais chatinhos de corrigir, mas também é tranquilo. A gente vai pegar todos os sims, respostas sims, e tu quer explicar essa parte do sim no sono, prof? Quero sim. Gente, aqui a gente tá como? Tem um então tem um chiado e tem um apito junto. Ali naquela primeira
coluna, depois dos números, 1, 2, 3, tem uma coluna com as relações sinal-ruído. Mostra ali, Murilo, as relações sinal-ruído. Então, essa relação sinal-ruído é o valor do apito abaixo do ruído. Então, percebam que a relação sinal-ruído vai ficando cada vez pior, vai para o outro lado. Ela vai ficando cada vez mais negativa. Então, fica mais difícil de perceber o apito, tá? Isso que a gente apelidou de sono e sino, que é o SONO, SPNO, é a homofase e a antifase. Então, homofase, apito e ruído junto, antifase, ruído e apito em fases opostas. Então, a antifase seria para facilitar a vida do paciente na percepção do apito. E o que a gente está fazendo aqui é tentando extrair, que depois vai para uma fórmula, numa tabela de conversão, a gente tenta extrair o quanto em dB o paciente dá conta de ruído numa determinada situação, numa determinada tarefa e consegue manter a atenção seletiva dele. É isso que a gente faz. Pega os sims, que é o certo, das duas fases e coloca numa tabela de conversão para medir em dB o quanto de ruído o paciente aguenta e mantém a atenção seletiva. Tá? Isso aí, obrigada. De nada, querida. O último teste, o fala comprimida, então, a gente também analisa ele pela orelha. E a gente pega a quantidade de acertos e também faz uma regra de 3 com o número de acertos. E também tem a tabelinha de padrão de normalidade. Bem mais simples de corrigir. Perfeito. Gente, pensando que aqui a gente não colocou os valores de referência postos especificamente para o Jota, a gente não colocou. Mas ele tem uma queixa e a gente fez a avaliação do processamento. Aqui é como a Bruna disse, não é o exame dele ainda, né? Ele vai fazer só semana que vem que ele está agendado. Mas digamos que tenha dado alterado. Como que vocês manejam esse caso? Treinamento auditivo. Com treinamento auditivo, né? Com estimulação de habilidades auditivas. Como é uma criança que tem outras queixas, a gente pode pensar numa terapia fonoaudiológica, né? Inserindo as habilidades auditivas ali dentro. Mas com certeza absoluta, a estimulação das habilidades auditivas é muito bem-vinda para ajudar nesse quadro maior, né? Que é o quadro de TDAH. E se desse tudo normal? Muito normal, assim, muito, muito normal. Aí a gente ia ter que subir um pouco mais para cima nos eletrofisiológicos. Talvez a gente podia fazer um PA para ver a gente sai do PAT, né, que vê a estrutura, e a gente vai para o PA que vê a função. Ou Perfeito. dificultar os E daí, testes. gente, lembrem sempre que os testes comportamentais, eles têm valores de referência para diferentes faixas etárias, mas não são todos os testes que têm todas as referências. No caso do Jota, a idade dele tem. Mas quando um teste comportamental dá normal, a gente nunca sabe o tamanho do esforço que o paciente fez para ter aquela porcentagem e ter aquele resultado. Então, o eletrofisiológico, ele traz esse olhar. Então, o Murilo falou, vamos subir para o PEAL. O PEAL nos mostraria potencial de longa latência, P1, N1, P2, P300, P1, N1, P2, N2, P300, a função fisiológica. Então, eu vou lá e faço uma fotografia dessa atividade neural e vejo como que está, se está normal, se não está normal, já que no comportamental deu normal. De novo, né? Mundo ideal, mundo perfeito. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma investigação diagnóstica. Eu quero descobrir por que o meu paciente tem tanta queixa e o comportamental dele está normal. Tá? Eu acho que o Wellington abriu o microfone e a Cris. A gente já está se encaminhando para o fim, gente. Eu tinha falado, prof, de talvez
dificultar os testes, talvez esses sejam muito fáceis para ele. E tem outros que a gente sabe que é um pouquinho mais difíceis, né? Então a gente poderia utilizar os outros. Perfeito, perfeito, Wellington, muito bem lembrado. Eu comentei tinha muito falado com a mesmo. turma. Perfeito, Cris. Eu comentei muito com a turma do Murilo e da Bruna que eu não, nas 30 horas que eu tenho para ensinar avaliação do processamento auditivo, eu optei por falar de um teste de cada categoria, ensinar a bateria mínima, permitir que eles entendessem um pouquinho os potenciais de longa latência, mas a gente não falou disso, de dificultar os testes, porque em todas as categorias, com exceção da categoria do MLD, a gente tem testes mais difíceis. Então, tem testes mais difíceis que o Dígitos, TPD e TPF, tem mais difíceis que o Auditec, e assim em todas as categorias. Tá bom? Murilo, tu para de apresentar aí só um pouquinho para eu apresentar aqui. Gente, considerações, comentários, dúvidas? Nada? Eu fiquei curiosa só para refazer a audiometria da primeira paciente. Porque eu também fico Não muito. entendi, Lili. Não, eu fiquei curiosa para refazer a audiometria da primeira paciente, da paciente G. Porque eu queria entender o mascaramento da via óssea dela, que até agora eu não entendi também o porquê que foi feito. Então, a gente vai refazer o conto, mas pode ser que tenha dado gaps ali por questão de posicionamento do transdutor, porque às vezes o transdutor encosta no pavilhão e o paciente sente ali a movimentação do transdutor ósseo e responde, como se fosse uma resposta auditiva. Mas é a única explicação, porque não teria nenhuma outra explicação clínica em termos de fisiopatologia que explicasse um gap ali. Sim, por isso a curiosidade em refazer o exame. Exato, pode deixar que a gente conta. Gente, então assim, ó, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, consideração, vamos fazer um X. Pix, tu consegue fazer um print pra gente fazer um X? E daí depois eu já encerro. Prof, a minha câmera, a minha internet é muito ruim e todas as câmeras de vocês são desligadas, para mim, aparece. Então eu acho que eu não vou conseguir fazer. Eu consigo, prof. Quem me ajuda? Ai, obrigada, Andressa, eu aceito. Diz aí quando a gente tem que ficar mais belo do que já somos. Não consegui 8h30, mas são 15 para as 9. Vai dar antes das 9. Tô só esperando pra ver se mais alguém vai abrir a câmera. Não, pode ir. Se não abrir, tudo bem, não tem problema. Então vamos lá. 1, 2. Tirei um, deixa eu só me enviar. Adorei a Andressa. 1, 2. Dá mais um, peraí. Tá. 1, 2. Deu. Eu até me assustei com a mudança da expressão da Andressa. Eu fiquei olhando o Cris pra ver se a Cris ia abrir o olho. Aí depois que ela deu um sorrisinho ali, eu olhei pra mim. Ai, gente. Foi demais, né, É porque Pedro? se eu não abrir o olho, ela não vai postar essa foto, né? Gente, eu quero agradecer vocês por este momento rápido e construtivo. Quero agradecer imensamente o Murilo e a Bruna pela força-tarefa em fazer esses slides lindos para a gente e a gente conseguir pensar clinicamente sobre os nossos pacientes. Na rotina da Liga, por o nosso horário de projeto ser no final do dia, a gente acaba não conseguindo ter tempo de qualidade para esses diálogos. Então, a ideia é a gente explorar um pouquinho mais essas reuniões clínicas. O Pedro já está convocado para a próxima reunião clínica, porque ele tinha me falado que ele queria contar de um paciente de zumbido que ele está atendendo. Então, o Pedro já está convocado a me ajudar, a somar aí, igual o Murilo e a Bruna fizeram hoje. E todo mundo que tiver vontade de contribuir é super bem-vindo. A gente vai atendendo, vai dialogando, e daí surgem as coisas lá e a gente
traz para cá, tá? Gente, então, obrigada mais uma vez. Obrigada, Murilo. Obrigada, Bruna, de verdade, de coração. E uma ótima noite para vocês. Bom descanso. Prof, eu só queria dizer que eu criei uma pasta lá no Drive da Liga e coloquei os slide da apresentação de hoje. Daí, se você quiser compartilhar essa gravação lá dentro daquela pasta também, a gente vai salvando tudo no Drive da Liga. Perfeito, 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 perfeito. Gente, então, sim, vou colocar a gravação lá. Murilo, obrigada por ter colocado os Menciona slides nesse lá. drive, Certamente a galera ia por favor, pedir. Mi. Oi? Me adiciona nesse drive, por favor. Pode deixar. Prof, tem que pôr a Lili no grupo do Whats. Eu não sou administrador. Sim. Tá bem, pode deixar. Tu é Tá. administrador, sim, Ellington. Não sou, tentei colocar, eu não consegui. Tá, então tá bom. Então Olha eu pra te vejo. ver lá, quando Ah, eu sou e não sei, né? Obrigada. Gente, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado. Boa noite. Obrigada, Beijo. obrigada, Boa Ellington. noite. Obrigada, gente. Boa noite.